Boa tarde a todos. Eu acho que eu posso falar em português, porque a maioria aqui, dos que falam espanhol, entendem. Ou se não entendem, a gente imita o jeito deles falarem e vai dar tudo certo. Primeiro eu quero dizer da minha satisfação, de uma vez mais, nós estamos aqui para discutir um tema que é fundamental para todos nós que temos vivência da América Latina, que é a questão de como é que nós vamos... a luta pela democracia na Venezuela. Quero dizer que não é a primeira vez que nós nos juntamos para conversar sobre a Venezuela. Nós devemos muito disso a Patrícia Vilela, que está aí sentada, que sempre foi um dínamo nessa matéria, que sempre coordenou, agitou e permitiu essa possibilidade. Nós temos trazido sempre o tema com energia. Discutir democracia, para nós, é uma coisa essencial. E eu diria que não é só para o Brasil, nem só para a Venezuela. Eu tenho estado em muitas regiões do mundo aí, recentemente, inclusive os Estados Unidos, e o tema é atual. Por incrível que pareça, nós temos que voltar a discutir as condições da democracia, as possibilidades da democracia, porque há um sentimento amplo de uma crise, que na verdade é uma crise de confiança nas instituições. É uma crise mais geral, que tem a ver com muitas transformações que ocorrem no mundo, tem a ver com o fato de que as nossas instituições de governo do mundo ocidental, que se criaram a partir do século XIX, se consolidaram no século XIX e no século XX, estavam baseadas em classes e partidos. E a sociedade contemporânea tem uma mobilidade enorme, uma diversidade muito grande, e a coesão das estruturas sociais nas quais nós nos formamos começa a desaparecer. Então, a gente não percebe muito bem qual é o cimento que vai unir as pessoas. Nós assistimos recentemente, mesmo nos países mais democraticamente mais tradicionais, como a Inglaterra, os Estados Unidos e a França, movimentos surpreendentes. A eleição do Trump, nos Estados Unidos, no qual ele derrotou todos os establishments americanos, todas as instituições dos partidos e tal. Por outro lado, na Inglaterra, o Brexit, que de repente também é a mesma coisa, uma mudança muito grande, e na França, a eleição do Macron. É curioso porque isso mostra muito bem como houve uma espécie de deslocamento no espectro político, de grupamentos que no passado se era possível prever seu comportamento numa certa direção, mais à esquerda, digamos assim, ou mais progressista, de repente se embrulharam muito. E se você olhar o que aconteceu com os trabalhadores ingleses ou franceses ou mesmo americanos, muitos deles votaram por o que se chama de direita. E realmente isso confunde muito o panorama, porque realmente as coesões tradicionais não estão funcionando. E os temas também são outros, não são os temas do passado. Há uma espécie de desconfiança generalizada nas sociedades a respeito de quem governa, e existe um medo do que vem pela frente, porque a globalização mudou o mundo, e mudou para bem e para mal. E depende de como se interprete, quais são as expectativas, e quem transmite as expectativas às populações pode fazê-las sensíveis de uma coisa muito positiva ou muito negativa. O Macron defendeu abertamente a integração europeia e ganhou. O Brexit foi o oposto. Né? E nos Estados Unidos, o Rust Belt votou pelo Trump. Os setores mais de classe trabalhadora votaram pelo Trump. Então, se vê que mesmo nos países com essa tradição mais antiga, existe um movimento que chacoalha, por assim dizer, tudo, inclusive os nossos esquemas teórico-interpretativos. No nosso caso, latino-americano, as coisas se agravam, porque nós sofremos, em parte, esses impactos, mas, em parte, outros diferentes destes impactos, com algumas especificidades. Aqui, não é necessário reiterar, o tema da corrupção, de alguma maneira, passou a ser um tema dominante nas discussões sobre a vida política, né, de muitos países, e no caso do Brasil, nem necessário aludir, todo mundo sabe que esse é um tema que contagiou e que, de alguma maneira, desmoralizou as instituições de governo. E isso de forma ampla. Não é que seja desmoralizado um ou outro. Desmoralizou as instituições de governo, gerando um certo ceticismo. Bom,
Há outros casos que são mais graves. Eu acho que a Venezuela é o mais grave dos mais graves, porque isso é uma síntese de tudo isso, uma sociedade que se fragmenta, não só pelas razões que todas as sociedades estão fragmentadas, mas porque tem um governo que há muito tempo não tem a competência de criar um mínimo de laços que permitam as pessoas sentirem-se mais à vontade como em sua maneira de ser, de se identificar. E, mais abertamente, as instituições democráticas foram postas em xeque diretamente pelos governos, né? Falar de democracia na Venezuela é um abuso de expressão. É um abuso de expressão, né? Bem, eu não quero entrar nos detalhes, porque o Quiroga, Jorge Quiroga, Tuto, como eu chamo, Quiroga, é uma pessoa que tem um contato muito grande com a situação venezuelana, além de ter sido presidente da Bolívia e sobretudo, é um grande amigo, e é um homem inteligente, vai nos dar um certo panorama, e depois nós vamos ter o dia inteiro para discutir com um pouco mais de detalhe. Eu só queria fazer um pequeno comentário, que eu poderei mais tarde aprofundar um pouco mais, que é das dificuldades de lidar do lado de fora de um país com a realidade política deste país. Como eu, durante uma parte do tempo do governo militar no Brasil, vivi fora do Brasil, depois vivi dentro do Brasil, a gente sabe muito bem as diferenças que existem entre quem está fora e quem está dentro. A percepção dos processos, como se dá, que é bem diverso, e eu tenho a sensação de que, ao fim e ao cabo, o que resolve são as situações locais, internamente. Então, é muito importante para nós brasileiros duas coisas. Uma, não deixar de dar solidariedade devida ao povo da Venezuela e às instituições democráticas. Uma atitude mais aberta de defesa das instituições democráticas. E dois, aprender um pouco mais como é que está a situação interna, porque disso que vai depender realmente uma mudança mais funcional ou mais consequente da situação. Dito isso, eu vou passar a palavra ao Jorge Quiroga, por favor.